O que você faria se eu te pedisse para criar uma interface parecida com essa aqui? Olha, tem gente que se assusta e não sabe como fazer. No vídeo de hoje a gente vai aprender tudo sobre display grid, e com display grid você vai ver que fica fácil posicionar qualquer elemento na tela do jeito que você quiser, aonde você quiser, do tamanho que você quiser. E detalhe, além de a gente aprender display grid, a gente vai criar essa calculadora aqui, ó, que funciona de verdade, cara. Funciona bonitona. Então, além de display grid, além de CSS, a gente vai aprender HTML e bastante JavaScript. Cara, você não pode perder esse vídeo. Assiste até o final que tem muito conteúdo. Eu sou o Rodolfo Mori. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vamos lá então, botar a mão na massa. Vamos começar então entendendo tudo sobre display grid. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer a nossa calculadora, mas antes de fazer a calculadora, o projeto que a gente vai colocar na prática, tudo que a gente aprender de display grid, eu vou dar um overview bem básico para vocês do display grid, das principais ferramentas, e aí depois a gente vai para a calculadora. Combinado? E outro detalhe, eu te recomendo muito, assim que terminar esse vídeo, que você vai assistir até o final, né? Assiste até o final para fazer o projeto comigo, assiste também o vídeo sobre Display Flex. Eu vou deixar no final para você, porque o Display Flex, ele é o irmão do grid. Se você sabe os dois, você já domina 99% do que você precisa aí para CSS. Já ajuda pra caramba. Então eu vou criar aqui uma base de código para passar alguns detalhes para vocês. A gente vai ver na prática e aí depois a gente faz o projeto. Então eu vou criar aqui dois arquivos, o index.html e o style.css. Combinado? Uma base simples. Aqui no HTML a gente vai fazer o seguinte. Ó, aqui no VS Code, se você digitar HTML, escolher a opção HTML 2.5, ele já cria uma base para nós. Eu só vou trocar aqui o idioma, colocar PTBR e vou trocar o nome aqui por Dev Club Display Grid. Tá bom? Basicão. E aí, nesse momento, eu vou criar uma base simples mesmo, ó, uma div. Dentro dela eu vou colocar 4 tags, ó. A tag header, isso aqui é HTML semântico, tá? Então isso aqui é como se fosse uma div, mas quando eu escrevo header, eu sei que é uma div que vai na parte de cima, que é o header, né? Que é o cabeçalho. Eu vou colocar o main, que é um conteúdo principal, o aside, que é um conteúdo lateral, e o footer, tá bom? A gente vai usar a base. Editor, coloca na tela aí de novo. Eu não vou fazer exatamente essa foto, mas eu quero te trazer um exemplo parecido com esse. Quando você vê um posicionamento como esse dos elementos, você consegue fazer? Você vai ver que com display grid fica muito fácil. Então, cada uma dessas tags vai simbolizar algo. O header é o que tem que ficar em cima, o main é o que fica no principal ali, o aside do lado e o footer embaixo. Vamos ver como que a gente posiciona de forma simples. Eu preciso também linkar o meu arquivo CSS, então aqui eu escrevo o link, escolho essa opção, ó, link 2.css. Lembrando que este href aqui, ó, esse nome que está aqui dentro tem que ser o mesmo nome que está aqui, tá bom? Verifica se está igual, salva. No CSS eu vou fazer algo bem simples. Eu só vou resetar o meu CSS, que normalmente a gente faz, então eu vou colocar a margem 0, padding também como 0 e o box sizing como border box, tá bom? Detalhe, aqui no canal tem curso de HTML e tem curso de JavaScript. Então, se você tá meio confuso com qual que eu tô fazendo aqui, talvez seja legal você também tirar um tempo de assistir os cursos mais introdutórios a HTML, CSS e também ao de JavaScript que tem aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui na descrição os cursos para vocês. Bom, então agora eu preciso utilizar esses caras. Eu vou começar aqui com a minha div. A minha div eu vou dar um background color, black, vou deixar lá toda escura. E aí eu vou falar para ela ocupar a tela toda. Então, vou usar o height, que é a altura. Então, 100 VH é a altura inteira da tela. E vou usar também o width de 100 VW, que é a largura inteira. Se eu salvar e rodar o site, vamos ver como está ficando. Para rodar, eu utilizo uma extensão chamada Live Server. Você pode ir aqui nos quadradinhos, extensões. E aí tem essa aqui, ó, chamada Live Server. Você clica aqui, instala, é bem simples, só clicar em instalar. E aí depois de instalada, você chega aqui no arquivo HTML. Claro, tem que salvar, né? Não esquece de dar um Ctrl S aqui e aqui. Clicou com o botão direito, Open with Live Server. E aí, ó, tá aqui, ó, nossa tela toda preta. Então, por enquanto, tá certo. Agora a gente vai pegar nossos elementos. Então, eu tenho aqui o header, o aside. Então, eu vou fazer assim, ó, header, background color. Vou escolher uma cor qualquer aqui, ó, hashtag, pronto. Um verdinho. E vou colocar nele um height de 100 pixels. Uma altura de 100 pixels. Vou pegar aqui o meu header, vou duplicar. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o main, o aside e o footer. Só vou trocar as cores, né? Então eu vou pegar aqui um tom de roxo. Esse aqui vai ser um tom de vermelho. E o último pode ser um tom de amarelo.
beleza? Vou salvar, agora os elementos vão aparecer na tela, cada um aqui. Só que eu quero que esses elementos fiquem cada um numa posição. Por exemplo, esse aqui, ó, eu quero que ele fique em cima. Esse aqui eu quero que ele venha aqui para baixo. Esse aqui, o main, vai ocupar a tela quase toda e o aside vai ocupar um pedacinho de um dos lados. Como que eu faço isso com o Display Grid? Para começar, eu quero apresentar para vocês uma propriedade do Display Grid, a primeira que a gente vai aprender, que é o Grid Template Columns. O que é o Grid Template Columns? Basicamente, a gente vai falar como que vai ser as colunas, ou qual vai ser o tamanho das colunas, quanto de tamanho vai ter cada coluna. Então vamos supor que eu queira que a minha div ela tenha 3 colunas, uma de 300 pixels, uma de 200 pixels e uma de 100 pixels. Então ele vai dividir ali em 3 colunas, e aí, se eu vier aqui, não mudou muita coisa. Por que não mudou nada? Porque meus elementos estão aqui com o height travado. Se eu tirar o height dos meus elementos e salvar, então vamos lá agora pegar meus elementos, só faltou eles. Então eu vou colocar aqui o meu header, um background color nele, uma cor aqui qualquer, e vamos colocar também um tamanho nele. Height 100%, width, sei lá, 200 pixels. Vai ficar uma caixinha, e aí eu vou duplicar isso aqui para os outros elementos também. Então, o header, aí vai ter o aside, o main e o footer, tá bom? A gente pode trocar a cor deles, cada um com uma cor para a gente conseguir enxergar bonitinho. E se você quiser também, acho que não tem necessidade, mas a gente pode até escrever o nome aqui, ó. Que aí vai ficar bem certinho para você saber quem é quem. Salvei, salvei, salvei. Se eu voltar aqui, tá aqui, ó, o header ocupando tudo, o main, a side e o footer. Beleza. Tá tudo bagunçado, agora vamos organizar os elementos. Primeira coisa que eu quero te falar é que o Display Grid, ele pode ser aplicado aqui no container e nos itens. Como assim? Algumas propriedades do Display Grid a gente vai aplicar no container, ou seja, no pai, e alguma nos filhos. Então vamos ver cada uma, onde que encaixa cada uma das propriedades. Fechou? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha div, meu container. Nela, eu já vou começar colocando, ó, o display como grid. Quando eu coloco o display como grid, eu já vou habilitar alguns superpoderes. Vamos ver um por um aí, e depois a gente aplica no nosso projeto da calculadora. O primeiro é o que vai definir o tamanho das nossas linhas e também quantidade de linhas que a gente vai ter na nossa tela. Ou melhor, no nosso elemento, na nossa div. Para isso, eu coloco grid template rows. Esse cara aqui, ó, grid template rows. Então, como eu falei para vocês, a gente vai determinar o tamanho das nossas linhas e também a quantidade. Então, como eu estou com 4 elementos, eu vou querer que minha tela se divida em 4 linhas. A primeira linha vai ter 100 pixels, a segunda vai ter 200 pixels, a próxima vai ter 50 e a última vai ter 200 pixels. Ou seja, dessa forma eu estou dividindo minha tela em 1, 2, 3, 4 linhas e, respectivamente, cada linha vai ter esse tamanho aqui. Eu vou salvar e você vai ver que agora os meus elementos, ó, eles estão em 4 linhas, bonitinhos. Bem legal. Vamos lá. Estamos vendo a linha, daqui a pouco a gente vê coluna. Outro ponto legal é que eu não preciso usar só pixels. Eu posso usar porcentagem. Eu posso utilizar, por exemplo, ó, a primeira linha vai ter, por exemplo, 20% do tamanho, a outra 30%, a outra 10% e a outra 40%. Vou salvar aqui e você vai ver que ele vai, ó, dividir certinho os meus itens aqui nas linhas. Uma coisa que você vai ver bastante também com o Display Grid é dividir por frações. Como assim? Bem, eu posso falar que minha primeira linha vai ter uma fração, a segunda linha vai ter 3 frações, depois uma fração e 2 frações. Vamos salvar e eu já te explico tudo isso, ó. 1 FR, 3 FR, 1 FR, 2 FR. Então, olha só. Então, o que ele fez aqui? Por que esses FRs? 1 mais 3 dá 4, 5, 7. Basicamente, quando eu coloco as frações, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a tela e vai dividir, no caso aqui, ó, em 7 partes. E aí, dessas 7 partes, a primeira linha vai ter uma parte da tela, a segunda linha vai ter 3 partes e assim por diante, entendeu? Se eu tivesse colocado números diferentes, por exemplo, 1 FR, 1 FR, 1 FR, o que ele faria aqui? Ele dividiria a tela em 4 partes e cada um ocuparia uma dessas partes, ó. Ficou bonitinho aqui, tá certo? E a gente pode utilizar, além do Grid Template Rows, a gente pode utilizar o Grid Template Columns, que agora eu vou determinar quantas colunas a minha tela vai ter. Por exemplo, eu quero que ela tenha 2 colunas.
uma de 1 FR e outra de 2 FR. Ou seja, ele vai dividir a tela em 3, um vai ter uma da fração e outro vai ter 2 frações. Eu vou salvar aqui e aí ele já separou, tá certo? Claro que, como eu travei meu widget aqui, eu vou colocar meu widget como 100%, que aí vai ficar mais legal da gente brincar aqui. Então, height widget em 100% para todo mundo, salvei. E agora, ó, ele pegou 2 colunas e dividiu minha tela. Uma coluna vai ser uma fração e a outra 2 frações. E aí eu poderia fazer a mesma coisa. Ah, eu quero mais uma coluna, um FR. Salvei aqui e ele criou mais uma coluna. Só que está acontecendo uma coisa. Os nossos itens, eles estão sendo jogados aleatoriamente, ocupando espaços aleatórios. Agora a gente vai aprender 2 propriedades muito legais que vão te ajudar a colocar os itens exatamente onde você quer na tela. Aí sim a gente vai poder chegar aqui, ó, no desenho, coloca o editor aí na tela, num desenho bem parecido com esse, onde a gente consegue encaixar cada elemento onde a gente quiser. Então, vamos lá entender como que a gente faz isso. Para isso, vamos imaginar exatamente o que a gente vai querer fazer. Ó, agora nesse momento eu quero fazer o seguinte, eu quero que o meu header, ele ocupe a parte de cima da tela inteira, que é um cabeçalho, então de ponta a ponta. Bem no meio da minha tela, que vai ser a maior parte, eu quero que o meu main ocupe, sei lá, 70% do espaço e o aside um pedacinho ali, uns 30%. E embaixo eu quero que o meu footer, que é o rodapé, ocupe todo o espaço. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou delimitar as linhas. Bem, eu vou ter uma primeira linha que vai ser muito grande, vai ser, por exemplo, 4FR e... Opa, desculpa, tô confundindo linha com coluna, sempre confundo. Então, vamos começar aqui nas colunas. Então, eu quero ter uma coluna muito grande, que vai ser 4FR, e outra coluna menorzinha, que vai ser 1FR. Porque eu vou ter o meu main muito grande e vou ter o meu aside menorzinho. Em questão de linhas, a primeira linha vai ser 1FR, tá certo? A linha do meio vai ser muito grande, então vai ser, por exemplo, sei lá, 5FR, e a de baixo vai ser pequenininha, vai ser 1FR. Então, salvei aqui e tá bom. Os itens foram jogados aleatoriamente. Mas o que eu quero de verdade é que o header ocupe toda essa extensão, o main ele fique aqui nesse pedação, o aside aqui e o footer aqui embaixo. E para isso, primeiro eu delimito quem é quem, mas eu consigo delimitar também quanto que esse header vai ocupar de colunas e de linhas. Por exemplo, eu vou falar que o meu header, para isso a gente usa o grid row. Lembra que eu falei para vocês? Há algumas propriedades do display grid, a gente usa no Py, no grid, né? E algumas nos itens. Só um detalhe, quando eu vou usar no Py, eu tenho que colocar o display grid aqui. No filho, eu não preciso colocar display grid não, tá? Como já tá no Py, ele já pega automaticamente. Grid row, ou seja, o meu header, ele vai ocupar quantas linhas? Quantas linhas eu quero? Bem, para determinar isso, o grid ele tem uma coisa bem legal. Por exemplo, eu tenho aqui essa primeira linha. Imagine que tem linhas passando aqui. Essa aqui é a linha inteira, mas imagine que tem uma linha bem aqui em cima, outra linha aqui e outra linha aqui. Então imagine que eu tenho 4 linhas aqui, porque uma passa aqui em cima, né? Uma aqui e outra aqui embaixo. Então, se eu quero que ele ocupe todo esse espaço aqui, vamos dizer assim que ele vai começar na 1 aqui, ó, no topinho, e terminar na 2. Porque lembra, por mais que eu tenha 3 linhas aqui, eu tenho 4 divisórias aqui. Divisórias, eu acho que a palavra vai ser melhor. Eu tenho a primeira divisória, a segunda, a terceira e a quarta no final. Então, eu vou falar que o meu header vai ocupar da primeira até a segunda divisória. Então, eu coloco que o grid row dele vai ser 1/2. Comece na 1 e termine na 2. Eu vou salvar e continua a mesma coisa. Beleza? Mas, se eu colocasse 1/3, olha só o que aconteceria. Deixa eu salvar aqui. Ele começou na primeira divisória, passou pela segunda e terminou na terceira. Ah, interessante, né? Mas no caso do header, eu vou colocar 1/2. Só que agora eu também tenho o grid column. O grid column é a mesma coisa, só que para colunas. Então, como eu falei que ele tem 2 colunas, você consegue ver que tem 3 divisórias aqui. A primeira divisória aqui, a segunda divisória aqui e a terceira divisória aqui. Como eu quero que o meu header ocupe todo o espaço, eu vou falar que o grid column dele vai começar na 1 e terminar na 3, que é a última. Eu vou salvar e agora você vai ver que o header vai ocupar todo o espaço aqui em cima. Ah, agora ficou mais interessante, né? O main, ele já ocupou automaticamente o espaço que eu queria, mas olha só que interessante. Vamos supor que eu mexa no HTML, que eu jogue o main aqui para baixo e o aside também. Agora vai ficar tudo bagunçado, correto? Eu vou salvar e...
Ó, o footer tá aqui, mas o footer tinha que ser aqui embaixo, o main tá aqui, mas tinha que ser aqui em cima, e o aside ainda tá no lugar certo, mas vamos trocar o aside de lugar com o main? Porque agora tá todo mundo no lugar errado. Beleza, o main tá no lugar errado, o footer e o aside, tá todo mundo no lugar errado. Então, como que a gente faria para organizar esses elementos? Bem, primeiro, o aside. O aside, eu quero que ele comece aqui e termine aqui, em relação a minhas linhas. Ou seja, ele vai começar na divisória 2 e terminar na 3. Lembrando que, ó, imagina que tem uma divisória passando aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou colocar um grid row, onde ele vai começar na 2 e vai terminar na 3. E, em relação ao grid column, eu quero que o aside comece aqui, ó, na 1, na 2 e termine na 3. Então, o aside vai começar na 2 e terminar na 3 também, tanto no row quanto no column. Agora ele está no lugar certo. O meu main, eu quero que ele faça o quê? Que ele comece na grid row, que ele comece na 2 e termine na 3 também. Que ele comece aqui e termine aqui. E quando eu falo de grid column, eu quero que ele comece na divisória 1 da coluna e termine na 2. Então, vou salvar. E aí, consecutivamente, o footer desceu, mas não está ocupando o espaço que eu quero. Por isso que eu vou lá e coloco que o meu footer vai ter um grid row, ó, começa na 1 e vai até a 3. Grid row, 1 até a 3. E o grid column, vamos colocar aqui 2/3 também. Salvei. Aqui eu coloquei errado. O grid row é 1/3. O grid column é 3/4. Não, peraí, tô confundindo. Calma aí. Eu sempre confundo, gente. Linha com coluna. Vamos lá, linha. Ele vai começar na divisória 3 e vai para 4. Grid row 3/4. Agora sim. E o grid column, então, o grid row normal. E o grid column 1/3, tá certo? Então, a coluna, ele vai começar aqui na 1 e vai até a última. E, em questão de linha, ele vai começar aonde? Divisória 1, divisória 2. Ele vai começar na divisória 3 e terminar na divisória 4. Agora tá certo. Fui aqui e finalizamos. Então, esse basicamente é o grid template columns, grid template rows e também o grid column e o grid row. Mas, entretanto, tem outra forma da gente organizar nossos itens, ó. Eu vou deletar tudo aqui, ó. Vamos deletar tudo. Deleta tudo. E olha só o outro jeito bem legal que a gente tem de organizar os nossos itens, ó. Eu deletei todo mundo, só deixei o display grid. E aí, ó, tá todo mundo aqui de volta de uma forma aleatória. Tem um cara chamado Grid Template Áreas. O Grid Template Áreas, eu posso falar basicamente como que eu quero dividir as minhas áreas. E aí depois eu vou dar nome para meus elementos falando, ó, você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui. Quer ver, ó? Você vai entender. Bem, novamente eu tenho um problema, o mesmo, que é o quê? Eu preciso dividir a minha tela em, ali, 3 linhas e 3 colunas. E olha só que legal que eu vou fazer. A primeira linha, ela vai ter header, header e header. A segunda linha, ela vai ter main. Vou fazer ao contrário. Vou colocar o aside, main, main e main. Ou só 3 main, tá bom. 2 main. E a última linha vai ter footer, footer e footer. Então, basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo minha tela onde, na primeira linha lá em cima, vai ter header, depois vai ter aside aqui, main e main, e footer, footer, footer. Porém, entretanto, todavia, o grid não adivinha quem é quem. Então, eu coloquei como que tem que ser a tela, só que eu tenho que falar quem que é o header. Por mais que esse cara seja o header, ele não vai adivinhar, ele não vai fazer isso, essa conexão automática. Então, eu preciso colocar aqui, ó, o grid área e falar que esse aqui é o header, grid área, e falar que esse aqui é o aside. Eu preciso colocar o grid área e falar que esse cara aqui é o main. Eu preciso colocar o grid área e falar que esse cara é o footer. Ou seja, eu dei um nome para cada elemento e aqui, dentro do Py, eu desenhei aonde cada um vai ficar na tela. Salvei e, olha lá, tá todo mundo aqui, ó. O header, o aside, o main e o footer. Combinado? Então, ficou aí cada um no seu quadrado. E aí, eu também posso delimitar qual que vai ser o tamanho de cada um desses quadrados. Por exemplo, se eu usar o Grid Template Columns, que a gente já tinha utilizado, bem, eu estou falando para ele que ele vai ter 3 colunas, né? Mas qual que é o tamanho dessas 3 colunas? Vou colocar aqui 1 FR, 3 FR e 1 FR. Bem, eu também estou falando para eles que a gente tem agora 3 linhas, né? Na verdade, aqui são 2 colunas, né? Então,
Eu posso deletar essa última aqui. Grid Template Rows. Eu tenho 3 linhas. A primeira linha 1 FR, a segunda 4 FR e a última 1 FR. Eu vou salvar aqui. E aí você vai ver, ó, que ele adaptou ao tamanho. Se eu adicionar mais uma linha ou uma coluna, ele também vai adaptar ao tamanho. Combinado? Então, esse aqui é o Grid Template Areas, que dá para usar também com o Grid Template Columns. Agora, assim, são vários recursos que tem aqui no Grid, mas vamos ver na prática mesmo. Vamos criar um projeto agora. Esse projeto aqui foi muito simples. Vamos criar um projeto, uma calculadora, que a gente vai conseguir aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui de Display Grid. E também eu te recomendo aí no vídeo de Display Flex. E se até aqui você não se inscreveu no canal, não deixou aquele like maroto, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então vamos para o nosso projeto. Vamos então começar com a estrutura da nossa calculadora, com HTML. Depois a gente vem com CSS, principalmente com Display Grid, para a gente colocar em prática tudo sobre Display Grid. E aí depois a gente vai aprender bastante coisa sobre JavaScript. Combinado? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos acelerar que agora eu tô animado. Eu vou deletar aqui esses carinhas. E aí a gente vai começar colocando nosso input. Tá certo? Aqui no nosso input eu vou colocar uma classe nele. Vou chamar de display, que vai ser o nosso display. Aí a gente vai ter os nossos botões agora. Então, eu vou ter o meu botão, e além do botão, a gente vai começar aqui, ó, AC, mais ou menos, barra, vezes. A gente também vai colocar, deixa eu fazer isso aqui, ó. AC, mais, barra, menos. Depois a gente vai ter divisão, multiplicação. Aí a gente vai ter 7, 8, 9, menos. 7. Vamos lá. Deixa eu agilizar aqui, 7, 8, 9, menos. Aí a gente vai ter 4, 5, 6 mais. 4, 5, 6 mais. E a gente vai ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. O igual, 0 e ponto. Igual 0 e ponto. Combinado? 0. Opa, igual 0 e ponto. Só que assim, eu vou precisar colocar classe nesses caras também. Então eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, o AC, eu vou chamar ele, vai ser, ó, por exemplo, o AC e o mais ou menos, ele vai ser cinza. Então eu vou chamar esse cara de Gray Button. E aí eu vou copiar essa classe também aqui para baixo para esse outro botão. Aí, esses carinhas aqui, por exemplo, eles vão ser blue. Então, a gente pode pegar aqui, ó, esses carinhas. O barra também, né? Então, barra, blue button. O vezes também. Tranquilo. Aí, eu vou ter também o barra vezes menos mais. Menos e também, cadê o... Eita, eu esqueci de colocar o mais. Mais depois do 6. Vou colocar o maisinho aqui. Eu odeio essas partes muito... Tem outros jeitos mais fáceis de fazer isso, mas eu tô fazendo bem manual para vocês acompanharem comigo. Beleza. Aí a gente vai ter outros que vai ser o black button, que é todos os números 0 e... Então vou colocar aqui class black button, que vai ser todos os números o 0 também número e o pontinho. O meu igual ali, eu vou colocar o blue button nele, só que eu vou dar uma outra classe aqui dentro chamado equal, ou igual, porque a gente muda um pouquinho o tom dele. Opa, peraí que eu me confundi agora. É aqui em cima. Pronto, pronto. Tira um print aí e copia. Eu sei que essa estrutura é meio chata, mas é necessária. Agora, a gente vai lá pro nosso CSS, né? Porque, por enquanto, tá tudo uma bagunça. A nossa div, é claro que eu vou zerar ela aqui, ó. A gente vai começar do zero. Esses daqui também pode deletar, tá certo? Aqui pode deixar como tá. Eu vou salvar só para vocês verem a bagunça momentânea que tá, ó. Tá tudo um caos, mas a gente vai começar a arrumar isso aqui agora. Eu vou começar estilizando o nosso body, né? Acima da div, a gente tem o body. Então, esse body, a gente vai colocar alguma estilização nele. Aqui no meu body, eu já vou falar para ele ocupar toda a tela, sem VH, o widget de sem VW. Vou dar um display, adivinha? Display grid, por enquanto. Por enquanto não, vamos deixar o display grid. E aí, a gente vai colocar o justify content como center e o align items como center. Aí você vai falar assim, pô, mas você não ensinou
essas propriedades. Depois você vai lá e assiste a aula de Display Flex. Essas propriedades, elas são idênticas lá no Display Flex, tá? O Justify Content e o Align Items. Essas duas propriedades, elas vão alinhar o que a gente quiser ao centro da tela, tanto na horizontal quanto na vertical. Eu passei mais pelas propriedades que são exclusivas do Display Grid, tá certo? E aí, se você for assistir Display Flex, tudo que você vê sobre esses carinhos do Display Flex se aplica também ao Grid. Combinados? Combinados? Agora a nossa div, que vai ser realmente a calculadora, ela vai ter um background color. E aí, eu separei, que a gente chama de linear gradiente, né? Deixa eu pegar ali na minha colinha, deixa eu colar aqui pra vocês. Que é dá um pause, copia aí. Eu sei que é um número meio maluco, mas é algo que você consegue pegar pronto na internet pra ficar por assim dizer, um degradê, que por enquanto tá bem feio. Mas vamos que vai dar bom. Eu já vou dar um widget para minha calculadora, vou colocar aqui 375 pixels de largura. Vou dar um height de 568 pixels. Agora vai dar para a gente ver a nossa calculadora. Vou dar um border radius ali de uns, acho que 10 pixels já tá de bom tamanho. Deixa eu salvar. Ó, já tá ficando legal. A borda dela tá bem arredondada, né? Eu vou colocar mais. Aqui um border radius de uns 35 pixels. Fica bem arredondada mesmo. Beleza, tá uma bagunça, mas vamos arrumar essa bagunça. Eu vou dar um padding de uns 20 pixels para nada ficar muito grudado com nada. Beleza, já desgrudou aqui os meus elementos. E agora sim, vamos para o Display Grid. Eu vou colocar aqui o Display Grid, combinado? E aí eu vou usar dois carinhas do Display Grid. Eu vou usar o Grid Template Columns e também vamos usar o Grid Template Rows. Porque a gente precisa definir quantas rows e quantas linhas e quantas colunas a minha calculadora vai ter. Em relação à linha, ela vai ter, eu acho que são 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? O display ocupa 2 linhas e as outras 5. Então, o que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. Mas dá muito trabalho. Então, tem um cara que chama repeat. Então, eu vou falar para ele, repete quantas vezes? 7 vezes um FR. Então, é como se eu fizesse um FR, um FR, um FR, um FR... 7 vezes. E agora, para minhas colunas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter 4 colunas de um FR. Ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Salvei aqui, voltei e agora, ó, opa, já tá mais organizado, mas agora eu tenho que falar quem vai ficar onde, né? Senão não vai rolar, né? Não vai rolar. Antes de eu falar quem vai ficar aonde, só vamos estilizar aqui nosso input e os nossos botões como um geral. Depois a gente vai determinar a cor e tamanho específico de acordo com as classes, mas a gente já começa a estilizar meio que o padrãozão de cada botão e também do nosso input. O nosso input eu vou dar um font size de 48 pixels. Também eu vou dar um color, um background color nele bem escuro mesmo, tá bom? Deixa eu pegar aqui na minha colinha qual é a cor. Deixa eu só pegar aqui. Que cor eu não gravo, né, gente? Background color, esta cor aqui. Se você salvar, for lá, não tá exatamente como a gente quer, mas calma aí que a gente chega lá. Aí, o que mais que eu vou fazer com esse carinha aqui? Eu vou tirar a borda dele, vai ter um border none. Eu também vou dar um outline como none. Outline é aquela linha que fica quando eu clico no input, ó. Tá vendo essa linha azul que fica quando eu clico nele? Eu não gosto dessa linha, eu sempre tiro. Eu vou dar um text align right, para o texto sempre alinhar à direita, né? Que normalmente a calculadora, os textos se alinham à direita. Eu vou dar também um padding top de uns 50 pixels pro texto ele descer um pouquinho mais, ó. Ah, e vou dar um color white, senão eu não vejo nada, né? Deixa eu salvar aqui. Aí, ó. Então, certo? Então, deu bom. Deu bom. Ele não está ocupando o espaço certinho ainda. Por quê? Porque eu não delimitei o espaço que eu quero que ele ocupe. Então, por exemplo, eu já delimitei aqui as minhas linhas e colunas. Então, eu posso chegar no meu input e fazer assim, ó. Um grid row. Falar assim, cara, seguinte, você vai começar da 1 até a 3. Da linha 1, lembra, da divisória 1, vai passar pela 2 e vai terminar na 3. Lembra que a minha calculadora, aqui o meu input da calculadora, ele vai ocupar 2 espacinhos. Então, lembra das divisórias? Então, imagine que tem 7 linhas, não é? Imagine não, tem 7 linhas aqui. Então, a primeira linha tem uma divisória aqui, 2 divisórias, 3 divisórias, 4, 5. Então, ele vai começar na 1 e vai até a 3. E o grid column dele, ele pode ocupar tudo. Então, eu posso colocar 1/5. Salvei e agora sim, ó.
ele já está ocupando exatamente o espaço que eu quero que ele ocupe, tá certo? Então, lembra do grid row, lembra aqui por assim dizer, das divisórias. Se eu tenho 4 linhas, imagine que tem uma divisória aqui, que é a divisória 1, aqui é a divisória 2, aqui é a divisória 3, aqui é a divisória 4, aqui é a divisória 5. Então, eu quero que ele comece na 1 e vá até a 5. E na linha, a mesma coisa, ó. Divisória 1, divisória 2, 3, 4, 5, tanana. Eu quero que ele comece na 1, pule a 2 e termine na 3. Salvei e já ficou do jeito que eu quero. Agora vamos para os botões. Nosso button, a gente vai dar um font size nele, né? Porque ele tá muito pequenininho. Eu vou tirar a borda do botão também. Sem borda, não quero borda. Vou dar um margem, porque tá muito grudado um botão no outro. Ó. Vou salvar aqui, ó. Já vamos ver como tá ficando. Vou colocar um border radius aqui também, para ficar arredondadinho. Ó, que legal. Vou colocar o cursor como pointer, porque aí fica a mãozinha ali, ó. Salvei aqui, ó, fica a mãozinha. Ah, bem legal, bem legal, bem legal. Boa. E eu acho que é basicamente isso, nosso botão. Só que agora a gente tem vários botões diferentes. Lembra que a gente colocou classes aqui, ó? Tem o black button, o blue, o gray. Aí, além disso, o botão de igual, eu coloquei uma classe nele aqui. Eu nem sei se vai precisar dessa classe blue aqui. Acho que nem vai precisar, depois eu vejo. O black button. Então, a gente precisa colocar as cores desses botões. Como são vários, eu peguei e coloquei uma colinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui minha colinha de cores. Porque cor eu não vou gravar, né, gente? Aqui é equal, né? Então, ó, as cores são essas, ó. Black button, blue button, o botão de igual e o botão cinza. São essas cores, eu vou salvar e... beleza. Só vamos mudar a cor do texto. Aqui no button a gente coloca color white. Deixar branco. Salvei. Bem legal. Outra coisa, quando eu passar o mouse, eu quero que mude um pouco a cor, ó. Pra dar esse efeito, tá vendo, ó? Que o mouse tá passando em cima. Então, pra isso, a gente seleciona o button, seleciona aqui hover e coloca aqui o que você quiser. Eu vou colocar o opacity como 0.7, que opacity nada mais é do que a transparência do botão. Então, olha só. Ah, maravilha, olha só. O botão, ele tá mais transparente, ó. Saca só. Agora, vamos treinar mais display grid. Por quê? Ah, faltou o 3, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Depois do 2 tem o 3, né? Deixa eu colocar o 3 aqui. Salvei. Os elementos não estão onde eu quero. Por exemplo, o igual, ele não está onde eu quero. Eu quero que o igual, ele ocupe todas essas duas linhas aqui. O zero também, ó, que ele ocupe essas duas colunas. E aí, vamos lá. Vamos usar o grid áreas. O grid áreas não, o grid row e o grid column. Então, primeiro vamos mexer nesse cara. Eu quero que ele comece aqui e termine aqui. Então, lembra das divisórias. Ele tem uma divisória, duas, porque o input ocupa duas linhas, né? Então, uma divisória, duas, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai começar na 6, vai passar pela 7 e vai terminar na 8. Então, o grid row desse cara vai ser 6/8. Então, eu vou aqui no equal, grid row, 6/8. Salvei. Opa, mas ele não tá na coluna que eu quero. Qual que é a coluna que eu quero que ele esteja? A coluna divisória 1, 2, 3, 4, termina na 5. Então, vamos lá. Grid column. 4, não, 5. Eita, acabei de bugar. Acabei de fazer um negócio. Não, é 4, termina na 5. Pronto, agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, termina na 5. Deu uma bugada aí. Entre eu falar e colocar, deu uma bugada. O 0 é a mesma coisa. O 0 eu quero que ele comece na 1, na 2 e termine na 3. Então a gente coloca aqui, ó, o 0. Criar uma classe aqui pra ele, 0. E aí, o grid column vai ser 1/3. Vou salvar. O 0 tá sem a classe 0, então eu vou colocar aqui, ó, 0, classe 0. E agora sim, ó, tá perfeito, perfeito, perfeito. Então a gente aprendeu muita coisa de CSS Grid até aqui, tá certo? Para você aprender mais, é praticando, é criando mais e mais e mais projetos, que é assim que você aprende programação. Falando em projetos, é assim que você vai aprender programação, fazendo vários projetos, se desenvolvendo, quebrando a cabeça. E se você está procurando uma orientação para fazer esses projetos, se inscreve aqui no canal. Mas eu tenho uma formação, na verdade, minha formação principal é o Dev Club, mas a gente tem uma formação que ela é focada no front-end, que chama Front-End Club. Vem ver, ó, saca só. No Front-End Club você vai aprender desde o zero tecnologias como HTML, CSS, CSS mais avançado. Tem um módulo só de CSS Grid, só de CSS Flex, onde a gente ataca
um por um dos pormenores e cria projetos também com essas tecnologias. Além disso, dentro do Front-End Club, você vai aprender em detalhes tudo sobre JavaScript, vai aprender também tudo sobre React, com vários módulos, e vai ter vários projetos também para que você se desenvolva. Sem falar que tem aulas de uma recrutadora para te ajudar com LinkedIn, currículo, entrevistas, e com isso você garante seu emprego. E ó, se você gosta de projetos, olha um dos projetos do Front-End Club. Cara, a gente constrói esse site aqui de filmes, e ele é bem atualizado, ele sempre coloca o filme do momento, os top filmes, top séries. Então, esse aqui é apenas um dos projetos que a gente desenvolve. Então, quem entrar pro Dev Club Front-End ou Front-End Club, o link tá aqui embaixo. Não vacila, aproveita que a gente tá com super desconto esse mês. Clica aqui no link. Agora, vamos voltar pro nosso projeto? Vamos continuar então. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Faltou só o fundo, né? Tá branco, tá feio. Vamos aqui nos styles, aqui no body, colocar aqui o background color. Esse aqui, ó. Hashtag DAF0FF. Combinado? Salvei aqui e... maravilha, lindo, maravilhoso. Agora vamos para o JavaScript em si, tá bom? Para começar no JavaScript, eu vou criar um arquivo para ficar tudo bem separado, chamar de scripts.js. Agora eu preciso avisar pro HTML que meu JavaScript vai ficar aqui dentro. O que eu faço? Lá no final, depois do body, eu pego uma tag chamada script, tá certo? Script. Na tag de abertura script, eu escrevo src e o nome do meu arquivo aqui que eu acabei de criar, tá bom? Só um detalhe, aqui no canal tem curso de JavaScript, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Claro que, também se quiser ser meu aluno dentro do Front-End Club, você tem vários módulos de JavaScript, tudo detalhado e detalhe. A gente aprende com projetos JavaScript, tá bom? Tudo bem detalhadinho. E outro detalhe, dentro do Front-End Club você tem suporte de domingo a domingo. Quer estudar sexta-feira, 9 horas da noite? Vai ter alguém lá para te atender, tirar suas dúvidas, um programador, um ser humano. Combinado? Então vamos continuar. Para saber se deu certo, você vai aqui no seu scripts, coloca um console.log, qualquer coisa. Melhor, você já deu like? Se você não deu like nesse momento, até agora, é porque você não tá gostando do vídeo. Então se você tá gostando do vídeo, dá o like. Se você não tá gostando, dá o dislike. Só não fica em cima do muro, né, meu cara? Salvei aqui. É importante salvar no HTML também. E aí, ó, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, inspecionar, console, e tá aqui, ó. Beleza, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Vamos começar então, por quê? Eu quero clicar nas teclas e quero que apareça aqui no meu input. Então vamos parte por parte. Combinados? 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 Então a nossa primeira missão é clicar numa tecla e essa tecla tem que aparecer na tela. Aqui no JavaScript a gente vai utilizar funções. Se você não sabe o que é uma função, aqui no canal tem um vídeo focado só em funções para você entender melhor sobre as funções. Mas a função é um trechinho de código que... quando a gente chama esse trechinho de código, ele vai executar o que tem lá dentro. Por exemplo, eu vou criar uma função chamada adicionar caractere. Essa função vai ser chamada toda vez que eu clicar num botão, e aí eu quero adicionar esse caractere aqui na tela. Ó. Eu posso adicionar digitando, mas eu quero também adicionar, ó, quando eu clicar aqui nos botões. Ó. Eu quero que apareça aqui, certo? Então, beleza. Vamos lá. Vou criar minha função adicionar caractere. A primeira coisa que vai ter que acontecer é chegar o caractere aqui, ó, que eu quero adicionar na tela. Ou seja, eu vou enviar uma letra, um número, um sinal, e aí o que vai acontecer? Ela vai ter que chegar aqui. Então eu vou escrever aqui, ó, console.log caractere, pra gente ver se tá chegando mesmo. Só um detalhe, a função, ela tá aqui quietinha, ela não vai executar, ó, não aparece nada na tela, ela só vai executar quando eu chamar a função. E uma coisa legal de função é que eu posso executar ela e enviar alguma coisa para ela. Por exemplo, eu estou enviando um caractere. E aí o que eu vou fazer? Olha só, eu vou lá no meu HTML e lá no HTML eu vou chamar minha função enviando o caractere. Rodolfo, mas como assim? Bem, lembra que a gente conectou o HTML com o JavaScript? Eles estão conectados. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no botão... eu vou começar aqui no botão 0. Aqui na tag de abertura, ó, depois das classes, eu vou escrever assim, ó, onClick. Por que onClick? Ou seja, quando eu clicar no meu botão, eu quero que ele chame minha função. Então eu coloco o nome da minha função aqui, que no meu caso é adicionar caractere. E aí, ó, entre parênteses, eu coloco o que eu quero que ele envie, que no caso é o 0, tá bom? Só toma cuidado aqui, eu vou até dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Porque aqui, ó, quando eu escrevo onClick, eu tenho que colocar entre aspas duplas o nome da minha função e dentro dos parênteses eu coloco o caractere e eu tenho que colocar ele como caractere. Então ele não é um número aqui, eu não vou mandar o número 0. Eu vou mandar o caractere 0. Combinado? E aí, para nós não vai fazer tanta diferença agora, mas eu vou mandar o caractere 0. Combinado? Então tem que ser nesse modelinho aqui. Vamos ver se funcionou? Eu vou salvar. E o que acontece? Quando eu clico no botão, ó,
onClick. Quando eu clico no botão, ele vai chamar minha função enviando o número 0. E aí a função ela é chamada, chega o número 0 aqui e eu coloco o número 0 ali no console. Vamos ver se funcionou. Então, cliquei no 0. Opa, deu certo. Já está chegando. Agora a gente tem que replicar para todos os números. É um processo meio chatinho, mas é legal que você vai treinando, tá bom? Toma cuidado só para não juntar as coisas aqui, ó, tá vendo? Às vezes fazer alguma coisa assim. Se tiver alguma coisa em vermelho, significa que você errou algo, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer para todos. Ó, eu vou fazer aqui pro ponto. Vou fazer aqui para o sinal de igual, eu acho que não precisa, não. Sinal de igual não precisa, porque quando eu clico no sinal de igual, ele vai fazer outra coisa, tá bom? Pro 3. Tem até outro jeito mais rápido de fazer isso, mas eu vou fazer bem manual aqui, para você acompanhar comigo. Essa é uma aula mais introdutória, então eu vou fazer bem devagarinho com você, para que você entenda tudo, faça devagar e entenda cada conceito, tá bom? Em vídeos mais avançados eu vou ensinando técnicas mais avançadas. Se você quiser aprender tudo de uma vez, você acaba se embabacando, tá bom? É um movimento para o seu cérebro entendendo o que você está fazendo. Não faça no automático, entenda o que você está fazendo. Não copie código sem entender o que está acontecendo. Copiar código eu copio, todo mundo copia, mas o problema é copiar sem entender o que você está copiando. Então use esse processo para ir treinando sua mente, o seu cérebro, treinando aí entender tudo que você está fazendo. O botão AC ele vai limpar a tela, então ele não vai precisar ser adicionado. Então, vamos ver se funcionou. Ó, conforme eu clico, ele já aparece no console.log. Bem legal. Só que agora, eu quero que ele apareça aqui no input. Então, a gente precisa terminar a nossa função. Ou seja, terminar o que ela tem que fazer. Então, eu recebi aqui um caractere. Agora, eu quero enfiar esse caractere dentro do meu input. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quem é o meu input. Então, eu vou criar uma variável, tá certo? Vou chamar de valor input. Você chama como você quiser. E aí, a gente precisa descobrir quem é o nosso input, combinado? Para isso, eu faço o seguinte, eu vou lá no meu HTML, toda vez que eu escrevo document, eu estou me referindo ao HTML, eu vou procurar um cara, para procurar alguém eu uso o query selector, tá bom? E aí, eu vou falar que eu estou procurando alguém que tem uma classe, então eu coloco um pontinho, falando que eu estou procurando uma classe, e essa classe é a classe display. Tá bom? Eu vou salvar. E aí, ó, se você for aqui no HTML, você vai ver que o nosso input, ele tem a classe display. Combinado? E aí, eu vou dar um console.log agora nesse valor do input. E você já vai entender porque ele está chamando assim. Então, eu estou indo no HTML, estou procurando uma classe, pontinho, que chama display. Vamos ver se deu certo? Ó, eu vou clicar em qualquer coisa aqui. E, ó, deu certo. Mas eu não quero o meu display. Eu quero o valor que tem dentro dele. Por quê? Vamos supor que eu digitei 200. Se eu clicar no 9, tem que aparecer aqui, ó, mais um número. Então, o primeiro passo é eu saber o valor atual do input para eu poder adicionar um número ali dentro, ou mais um número. Ah, não tem nada no input, eu apertei o 8. Beleza. Então, é nada mais o 8, combinado? Então, o primeiro passo é saber o que tem dentro do input. Eu já sei quem é o input, mas eu só quero o valor dele. Então, eu coloco aqui, ó, .value no final. Aí, ele vai trazer para mim o valor que está ali dentro do input. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, não tem nada no input. Mas se eu digitar alguma coisa e clicar de novo em algum botão, ó, ele mostra para mim, ó, o valor atualizado que está ali no meu input. Combinado? 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 Então, já está funcionando. Eu já sei quem é meu input e já sei o valor dele. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o valor que está ali dentro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar meu input de novo. Dessa forma aqui. Então, eu peguei meu input. E aí, eu vou pegar o valor dele. Que eu já estou pegando o valor dele ali. Correto? Combinado? E vai ser o valor que está nele. Só para ficar bem claro. Eu estou pegando o valor do input e estou guardando aqui nessa variável. Beleza. Então, tá 77 lá. Eu estou guardando aqui. Só que agora eu vou mudar o valor que está aqui dentro. Como? Eu vou pegar o valor que está aqui dentro e vou falar que esse valor vai ser o valor que já estava lá, mais o caractere que chegou aqui. Ou seja, o que eu fiz? Vamos supor que no meu input lá, eu já tinha digitado 77. Esse 77 eu estou guardando nessa variável aqui, chamada valor do input. Combinado? E aí eu estou falando o seguinte, cara, só que agora eu vou trocar seu valor. Então eu estou pegando ele, o input, o valor dele, e estou falando que o novo valor dele vai ser
esse 77, que eu mapeei aqui, mais o caractere que eu digitei. Por exemplo, 7. Então, agora vai aparecer 777. Combinado? Lembrando que eu não estou somando ainda. Eu só estou adicionando, concatenando caracteres. Eu vou salvar e, por exemplo, 55. Se eu colocar o 8, ele tem que colocar um 8 aqui também, ó. 9. Bem legal. Então, se eu digitar, não tem nada. Beleza. Então, conseguimos já colocar os valores aqui com o input. Só um detalhe. Se você não entendeu, eu vou explicar de novo. Eu tenho meus botões aqui. Toda vez que eu clico num botão, ele pega o caractere. O caractere eu clico aqui. O caractere ele sai daqui e chega aqui. Combinado? Chega aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu input, o valor dele e guardando aqui. Pode ser 0, pode ser nada, pode ser 30, 70. E aí, o que eu faço? Eu pego o valor dele e coloco outra coisa lá dentro, que é o valor que estava, mais o caractere que eu digitei. Agora, a próxima coisa que eu quero fazer é limpar minha tela. Limpar tela. Eu vou limpar minha tela quando? Quando eu clicar aqui no botão AC. Então, quando eu clicar no botão OnClick AC, eu vou chamar limpar tela. Tá bom? Te recomendo até copiar aqui, ó. Copia. Para ter certeza que você não vai errar. Combinado? Limpar tela. Salvei aqui. Salvei. E como que eu vou limpar essa tela? Bem, vai ser bem fácil. Eu vou pegar o valor do meu input aqui, ó. E vou falar que ele vai ser igual a vazio. Vazio é assim, ó. Vazio, ó. Vazio. Ou aspas duplas ou aspas simples. Ou seja, quando eu chamar essa função, clicando no AC, ele vai pegar e vai zerar o meu input. Vai pegar o meu input, que é esse cara aqui, o display, ponto valor igual a 0. Ou seja, não importa o tanto de coisa que eu tenho aqui. Se eu aperto o AC, ele limpa o input. Pô, bem legal, cara. Bem legal. Agora, eu quero o mais importante, que é calcular. Se eu coloco 8 mais 5, eu quero clicar no igual e eu quero calcular. Então, para isso, eu vou lá no meu igual, né? Que ele sempre vai calcular quando eu clicar no botão de igual. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer o contrário. Eu vou criar a primeira função aqui. Então, eu vou chamar essa função de calcular. A função calcular, eu vou escrever assim, ó. Função calcular. E agora, Rodolfo? Eu vou ter que fazer um por um? Como que eu faço para calcular? Olha, é mais simples do que você imagina. A gente tem uma função, uma ferramenta no JavaScript que ela nos ajuda com isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo, eu vou pegar ali o valor do display. Verdade, o valor do input. Então, eu vou copiar até essa linha, porque vai ficar igualzinho. Ó. Beleza, peguei o valor, peguei tudo que está lá dentro. E aí, eu vou fazer o seguinte. Mesma coisa, eu vou substituir o que tem lá dentro por algo. Só que por algo o quê? Saca só, a gente vai pegar um cara chamado eval. E esse eval, eu vou colocar o valor do input. O que que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eu peguei o valor do input, já peguei. Por exemplo, aqui dentro do input, vamos supor que tinha 77 mais 3. Eu peguei esse valor do input, que está aqui. E aí, eu estou pegando o meu input e estou colocando um novo valor dele. Só que eu estou colocando eval, valor do input. Como assim? O que que esse eval faz? Cara, esse eval, ele vai pegar uma string. Isso aqui é um texto, ó. Eu estou passando ele em forma de texto, tá vendo? Então, isso aqui não são números, isso aqui são textos. O eval, ele pega tudo que é texto e tenta fazer o cálculo ali. Ele tenta fazer uma conta, tá certo? Então, basicamente, independente do que eu mandar, seja mais, menos, dividido, vezes, ele vai fazer esse cálculo. E aí, ele faz o cálculo, o eval. Isso aqui é uma ferramenta do JavaScript, tá certo? Ó, ele pega código JavaScript e tenta executar isso. Ele vai tentar executar, tá vendo? Ele pega um valor de string e vê se é um código válido e tenta executar. Se é 8 dividido por 5, ele vai executar isso, vai fazer o cálculo. Se é 10 dividido por 2, ele vai fazer esse cálculo, tá bom? Então, para isso, no eval, eu só coloco aqui dentro, ó, tá vendo? O valor que eu quero que ele faça esse cálculo. Vamos testar para ver se funciona mesmo, né? Voltei aqui, vou colocar 10 dividido por 2, tem que dar 5, né? Limpei. 800 dividido por 2. Beleza. 20 vezes 3. Opa! Menos 5. Opa! Dividido por 10.
Opa, tá funcionando, tá funcionando. Vamos fazer uns números quebrados? 10,35 mais 1. Isso aqui é fácil. Opa, tá funcionando. E para terminar nossa calculadora, tem o botão de mais e menos aqui, né? Ó, por exemplo, 88, cliquei no mais e menos, tem que virar menos 88. Se tivesse negativo, positivo. Esse botão, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma função aqui. Vou chamar de invert, tá bom? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Mesma coisa. Eu vou pegar o valor que tá lá no meu input. Combinado? Combinado, combinado, combinado. O valor do meu input. Vou pegar aqui também e vou mudar ele. O valor do meu input, basicamente, vai ser o seguinte. O valor que já estava lá, vezes menos 1. Por que vezes menos 1? Ó, não sou bom de matemática. Mas se você pega 20 vezes menos 1, vai ser igual a menos 20. Menos 20. Opa! Menos 20. Só que se você pega menos 20 e faz vezes menos 1, menos com menos, mais. Vai dar mais 20. Então, quando você multiplica algo por menos 1, ele sempre vai inverter o valor atual. Então, eu vou pegar meu valor atual. Se eu multiplico por menos 1, se tiver positivo, vai ficar negativo. Se tiver negativo, vai ficar positivo. Salvei aqui. Vamos ver se funcionou. 20. Ah, desculpa. Eu tenho que pegar o invert e colocar aqui, ó. Aqui em cima. Cadê, ó? Cadê? AC. Ué, cadê o botão? É depois do AC. Ah, aqui, ó. É que eu tinha colocado outra coisa, mas eu coloquei errado, ó. Falei pra vocês fazerem devagarinho, eu fiz devagarinho e fiz errado. Bom, aqui não precisa nada. É só chamar o invert. É que confunde, né? Você bate o olho aqui e parece que é o mais. Não tinha visto que era o mais e menos. Beleza. Chamou o invert. Salvei aqui. 20. Invert. Funcionou, cara. Funcionou. Mas não acabou ainda não. Bora aprender Display Grid? Bora aprender mais CSS? Toma lá.